um pouquinho então do coração, apesar que a gente já falou um pouquinho de coração quando a gente falou de músculo cardíaco. Então, o coração, ele é composto por três camadas principais, que são o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Então, de dentro para fora, que são correspondentes às túnicas também, né? O endocárdio, correspondente à túnica interna, que é homóloga à túnica íntima dos vasos. Ele é composto por um endotélio, ou seja, tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, apoiado num subendotélio, que é um conjuntivo frouxo, que vai ter o quê? Fibras elásticas, fibras reticulares e células musculares lisas. Ele vai estar revestindo as cavidades cardíacas. Essa camada subendocardial é um conjuntivo onde vão ser encontrados veias, nervos e as células de Purkinje, que fazem parte do sistema nodal, que é responsável por fazer a manutenção dos batimentos cardíacos. Em seguida vem o miocárdio, que é a túnica média, que é aquela mais espessa, onde a gente vai ter o quê? Camadas de células musculares, de tecido muscular estriado cardíaco, inserido em diferentes direções. Depois a gente vai ter o quê? O epicárdio, que é uma túnica externa, que é um conjuntivo, e também um epitélio, que é um mesotélio simples pavimentoso, que vai estar recobrindo externamente o coração e pode apresentar ainda tecido adiposo aderido externamente ao coração. Aqui a gente tem então as túnicas. Então, aqui, ó, a mais interna, o endocárdio, como a gente tinha mencionado, a média, o miocárdio, as células cardíacas, onde a gente vai encontrar as células cardíacas, e externamente aqui o epicárdio, que vai estar revestindo então externamente o coração. Esse esqueleto cardíaco, ele é composto por o quê? É esse aqui, ó, gente. Esse é o esqueleto cardíaco. Ele forma o chamado, esse aqui, ó, o trígono fibroso, tá? Ele é um tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas, que vai fazer o quê, gente? Vai formar esse septo de tecido conjuntivo, que vai fazer, que tem o papel no coração de fazer a sustentação do coração como um órgão, tá certo? Por quê? Porque ele é composto por tecidos que são tecidos moles. Então, ele não tem tecido ósseo, mas ele vai ter na sua composição esse tecido conjuntivo denso que faz a sustentação dele como órgão, dividindo ele, então, nessas cavidades. Quando a gente fala do sangue, então, o sangue, ele é um tecido, ele é uma variação também de tecido conjuntivo. Ele é uma massa líquida que vai estar contida no sistema circulatório, que mantém o movimento regular em uma única direção devido às contrações cardíacas. A função é fazer o transporte de nutrientes e de oxigênio, assim como a retirada de resíduos do metabolismo e de CO2 dos tecidos. Ele vai ter elementos celulares, as células, e humorais, de defesa do organismo, que são os anticorpos. Ele, além disso, faz o transporte dos hormônios também, né? Lá produzido pelas glândulas endócrinas, e vai funcionar como um termorregulador. Então, histologicamente, é uma variedade de tecido conjuntivo, tendo as células, aqui ficou em cima a setinha, como os elementos figurados, e o plasma, a matriz extracelular, e é esse plasma que confere, então, ao sangue a sua propriedade de ser um tecido na forma líquida. Nesse diagraminha esquemático aqui a gente tem, ó, o endotélio de um capilar, de um vaso sanguíneo sendo representado, epitélio de revestimento simples pavimentoso, as células brancas, as células vermelhas e as plaquetas. Composição do plasma. O plasma é muito rico em água, 92% de água, mas ele também vai possuir
sais minerais, que fazem a regulação, então, e a permeabilidade da membrana plasmática. Vai ter proteínas como albumina, globulina, fibrinogênio e algumas enzimas. Outros nutrientes que vêm da quebra de macronutrientes como aminoácidos, lipídios, glicose, vitaminas, função energética reguladora. Os hormônios que são produzidos pelas glândulas endócrinas, eles circulam no sangue. Os gases respiratórios, oxigênio e CO2, e produtos de excreção do metabolismo como ureia e ácido úrico. Quando a gente fala das células, que são os elementos figurados, são divididos então em dois grandes grupos: as células vermelhas, que são os eritrócitos, e as células brancas, que são os leucócitos. Os leucócitos, eles são subdivididos em dois grupos: os agranulócitos e os granulócitos. Os granulócitos, que compreendem os eosinófilos, neutrófilos e basófilos, são aqueles que possuem grânulos no seu citoplasma. E os agranulócitos, vem de negativo, são os linfócitos e os monócitos, eles não possuem grânulos no seu citoplasma. E aqui separadinho nós temos as plaquetas, porque as plaquetas a gente vai ver mais para frente que elas não são células, mas sim fragmentos do citoplasma de grandes células contidas na medula óssea, que são os megacariócitos. Aqui a gente tem a origem dessas células. Então, a partir de uma célula-tronco pluripotente, ela vai se diferenciar formando duas grandes linhagens de células: a linhagem linfóide de célula-tronco e a linhagem mieloide. Essa linhagem linfóide vai para o timo e vai dar origem aos linfócitos T. E também pode dar origem às células, os linfócitos natural killer, aos linfócitos B, certo? Que depois se diferenciam em plasmócitos. As células da linhagem mieloide vão dar origem aos eritrócitos, aos megacariócitos, que são as células que depois dão origem às plaquetas, aos monócitos, que nos tecidos se diferenciam em macrófagos e em células dendríticas, e os granulócitos, que a gente vai ver mais para frente também, ok? Começando então pelas células mais abundantes do sangue, que são os eritrócitos, as chamadas hemácias. Elas têm formatos de discos bicôncavos, não possuem núcleo quando maduras. Isso porque, ao longo da sua formação, aqui ó gente, vejam que elas, como uma célula-tronco mieloide, ela tinha núcleo. Ao longo desse percurso de diferenciação, ela vai perdendo o núcleo até que ela se torne uma célula madura anucleada. Elas são células que têm uma quantidade muito pequena de organelas, uma membrana plasmática rica em enzimas como um componente funcional. E a função das hemácias? Elas são especializadas no transporte de gases respiratórios. Por quê? Porque elas têm a hemoglobina, elas têm um grupamento M. Tem um tempo de vida média no sangue periférico de cerca de 120 dias. E aqui a gente tem a aparência das hemácias. Na microscopia óptica, são aqui, ó, o centrinho dela fica clarinho no esfregaço do sangue, justamente por serem discos bicôncavos. Esses pontinhos róseos que vocês estão vendo aqui, ó, são as plaquetas, e aqui as hemácias em microscopia eletrônica de transmissão colorida no computador. Tá? A gente já continua com os leucócitos.